Oi pessoal, estamos aqui, eu e o Kowalski, para te trazer mais uma entrevista com asas. Vamos conversar com Marcos Amaro, CEO da Amaro Aviation, que já esteve conversando aqui com a gente sobre a sua história, o legado de seu pai, o eterno comandante Rolim Adolfo Amaro, a aviação de negócios do Brasil e a sua empresa, a Amaro Aviation. Mas agora vamos conversar sobre um tema que eu considero crítico, a aviação comercial regional brasileira. Ou, atualmente seria melhor dizer, a inexistência dela. Porque hoje praticamente não existe uma aviação regional no Brasil. Mas, com todo o nosso vasto território, como isso é possível? Ou melhor, como chegamos nessa situação? Porque nem sempre foi assim. Já tivemos a própria TAM, criada pelo comandante Rolim, a Rio Sul, a TABA, Interbrasil Star, Pantanal, Cruiser, Trip, Rico, TAF, TIM e tantas outras. É sobre isso que nós vamos conversar com o Marcos. Vamos à nossa entrevista. Bom, Marcos, seja bem-vindo aí de novo no nosso programa, aqui no Entrevista com Asas. E hoje a gente vai conversar sobre aviação regional. Eu queria começar te perguntando o seguinte: você é uma pessoa que na aviação tem feito uma carreira, uma caminhada aí na área da aviação executiva, né? O que te levou a começar a pensar na aviação regional? Pois bem, obrigado, Cláudio. Prazer estar novamente aqui com você. Como você falou bem, né? Nossa empresa, Amaro Aviation, é uma empresa voltada para aviação executiva, para aviação de negócios, para aviação geral, né? De uma forma total. E o meu interesse na aviação regional, ele se resume ao fato de que o Brasil tem uma necessidade, um potencial muito grande para conectar pessoas e cidades através de diferentes destinos. É uma pena que o Brasil, que durante muitos anos se beneficiou da aviação regional como um transporte efetivo na vida das pessoas e conectou milhares de pessoas, tenha acabado por perder o espaço da aviação regional como existiu no passado. A gente pode, há pouco tempo atrás, citar o nome de dezenas, até centenas de empresas aéreas que sobrevoaram o Brasil transportando passageiros para destinos regionais ou para destinos com cidades com menos de 400 mil habitantes, por exemplo. Isso se reduziu muito, né? Quando não necessariamente a gente pode até dizer que acabou, porque o Brasil hoje ele mal atende 200 municípios, né? O Brasil tem 5.500 municípios. Então, a aviação acabou se tornando nacional e as empresas aéreas regionais deixaram de ter espaço no país, num país continental. Então, meu interesse ele se resume a esse fato de que o Brasil tem potencial, tem necessidade e, portanto, precisa criar as condições para que a aviação regional possa voltar a existir no país. Então, porque assim, né, a gente teve, de fato, um período que eu até acompanhei em grande parte nos anos 80, os anos 90, né, de um florescimento, uma grande força dessa aviação regional. E, em parte, né, havia, naquele momento, um programa de governo voltado a isso, né, inclusive com um apoio financeiro, né, às empresas que faziam a aviação regional. Hoje, no Brasil de hoje, né, eu vejo com dificuldade surgir um projeto de governo dessa ordem, como foi feita no passado, né? Então fica a pergunta, como lidar como fazer renascer? Porque eu concordo com você, é um absurdo num país do nosso tamanho, né, com a quantidade de municípios que a gente tem e com as dificuldades de ligações terrestres que a gente tem, né? A nossa rede de rodovias, praticamente não existe transporte ferroviário de passageiros no país, né? Entre cidades fora de áreas metropolitanas, né?
Então, quer dizer, e realmente a nossa aviação comercial hoje atende um número muito pequeno de municípios. Mas como reverter isso? Bom, algumas considerações. Primeiro é importante dizer, né, que em alguns países com características semelhantes às nossas, como por exemplo os Estados Unidos, a Índia, a Austrália, a aviação regional ela continua existindo, né? Ela continua existindo e ela geralmente tem um marco regulatório por parte do governo que define claramente os parâmetros de competitividade entre as empresas, de modo que as empresas regionais são regionais e as empresas nacionais são nacionais, ou seja, uma empresa nacional não é uma regional. E geralmente a empresa regional trabalha em cooperação com a empresa nacional, e a empresa nacional muitas vezes acaba utilizando a empresa regional para alimentar os seus feeders. Então, isso acontece de uma forma bastante inteligente fora do Brasil. Como você disse, isso existiu no Brasil durante o governo militar, principalmente, né, o sistema integrado de aviação regional funcionou durante muitos anos e permitiu que essas centenas de empresas, inclusive a própria TAM, acabou se beneficiando desse sistema e acabou, obviamente, contribuindo para o transporte dessas pessoas em áreas remotas, como você colocou, inclusive na região norte do Brasil. Então é muito difícil pensar em aviação regional, principalmente num país continental e num país em determinados estados com a renda per capita mais baixa, se você não tiver algum tipo de suplementação tarifária, algum tipo de subsídio por parte do governo que possa contribuir para que a aviação regional se torne uma realidade. Porque, como você sabe muito bem, o custo desses equipamentos é muito alto, são dolarizados, e se você não tem uma renda per capita que pode pagar um preço da passagem mínimo, você não consegue, consequentemente, lotar o seu avião, e você não consegue ter lucratividade no seu negócio, e você não tem aviação regional. Então, é papel de nós, né, dos empresários, das pessoas, obviamente, que têm essa predisposição, provocarem os governos para que os governos voltem a criar esses estímulos, né, que é o que eu tenho feito nos últimos meses de trabalho. Conversado com vários atores, por parte dos governos municipais, por parte dos governos estaduais e por parte do governo federal, para que o governo tenha um plano, tenha um projeto de aviação regional para o Brasil. Então, eu vejo que esse governo tem uma disposição bastante razoável nesse sentido, e acho que o caminho para se construir essa ponte tem que ser feito dessa forma, né, de forma orgânica, conversando, dialogando e criando situações que são benéficas para a sociedade brasileira em primeira instância, para que as empresas consigam operar e possibilitar essas conexões. Eu concordo contigo, eu acho que justamente essa parte da regulamentação eu acho extremamente importante, né? Porque quando houve ali nos final dos anos 90 por aí, anos 90 principalmente, uma, de certa forma, desregulamentação, né? O fim daquele sistema integrado de aviação regional, eu vi muito acontecer de uma empresa regional, por exemplo, fazer uma ligação, né, uma rota, e de repente chegar uma das empresas grandes e iniciar uma rota para aquele município, em condições que a regional não tinha como competir. Né? Aí o que, que acontecia? E eu vi isso acontecer muitas vezes. A regional deixava de fazer aquele voo, deixava de servir aquela cidade, e pouco tempo depois, a empresa grande também deixava de fazer aquele voo. Então você acabava matando uma rota, né? Era uma, vamos dizer assim, era uma briga de tubarão, era um, né? Na verdade, essa concorrência desleal e predatória que acabava asfixiando as empresas menores, né, no sentido também de estrangular qualquer possibilidade de sobrevivência das regionais, né? Então é por isso que, obviamente, antes de se iniciar, né, um projeto como esse, se aventurar, né, numa seara como essa, é muito importante que exista segurança jurídica para que as empresas possam existir. Então, antes de mais nada, é um trabalho político, é um trabalho de construção política, para que exista de fato um marco regulatório nesse país que defina com clareza
os propósitos da aviação regional, os interesses da aviação regional, os parâmetros de competitividade da aviação regional, de rotas, de equipamento e de concorrência, de modo que não aconteça uma situação como essa que você acabou de narrar. Exato, exato. E assim, quando a gente fala, né, de aviação regional aqui no Brasil, eu acho que é importante, né, principalmente numa discussão política, né, a respeito disso, se colocar a importância que teria uma aviação dessa, né? Porque a gente está falando de um país do tamanho do Brasil, né? Como eu disse, as ligações terrestres em várias regiões do país são extremamente difíceis, né? E assim, só para citar um campo, né? Por exemplo, o ecoturismo, né? É um mercado imenso e em grande parte ainda pouco explorado no Brasil. Mas eu vejo que um dos motivos desse bloqueio é justamente os acessos. Com certeza. Eu acho que aí, Cláudio, vale a pena citar é, dois fenômenos, né, que aconteceram que são importantes. Eu acho que a partir dos anos 2000, a aviação comercial, obviamente, ela se beneficiou muito com a entrada desse modelo low cost, low fare, né, baixo custo e baixa tarifa. A verdade é que no Brasil, a gente viu a aviação ter o baixo custo, mas não a baixa tarifa, né, É, porque a tarifa sempre foi muito alta e as empresas muito concentradas. Então, hoje, o que está acontecendo no Brasil? Você tem um mercado fechado na mão de três empresas e um mercado hoje com um preço praticado por elas muito excessivo, muito abusivo. Então, o preço das passagens está muito alto. Isso está prejudicando a sociedade brasileira. exato, Então, por um lado, você teve esse fenômeno que possibilitou milhares de pessoas poderem viajar, que não podiam no passado, né, antes dos anos 2000. Pessoas que viajavam de ônibus passaram a viajar de avião. Então, isso foi uma coisa muito positiva que aconteceu para a população brasileira. Por outro lado, você aí carece dessa situação que eu te falei, que você ainda tem o preço das passagens muito alto e você também tem uma infraestrutura aeroportuária que não acompanhou esse desenvolvimento em exponencial do crescimento da população brasileira e dessas milhares de pessoas que passaram a voar. E a aviação regional, como ela deixou de existir, também não pôde atender parte desse fenômeno. E aí, indo na linha que você trouxe do ecoturismo, claro que há milhares de possibilidades, principalmente na região norte e nordeste do país, com a nossa riqueza, os rios que o Brasil tem, né? Tá certo agora que parte do Amazonas está seco, né? A gente espera que essa situação possa voltar à regularidade, né? Em função do aquecimento global, mas é importante a gente pensar até numa aviação que considere, por exemplo, o hidroavião, né? Você tem a possibilidade de explorar uma isso. série do turismo na beira do Amazônia e também do auxílio, obviamente, aos povos originários, a uma série de situações que hoje ainda são muito mal atendidas. Então, a nossa luta, né, a minha luta em particular, é essa de poder, de alguma forma, construir essas relações. Você também tocou num ponto muito inteligente, que de fato é que na Europa, por exemplo, o transporte ferroviário se desenvolveu muito. Então, em países menores, até como é o caso da própria Suíça, você não tem essa necessidade porque você tem um transporte ferroviário altamente eficaz e barato que cabe no bolso da população e muito rápido, né, com exceção de algumas rotas. Diferentemente do Brasil, que não desenvolveu, né, o sistema ferroviário e o sistema rodoviário funciona menos em outros estados, funciona mais no estado de São Paulo, mas a situação ainda é muito precária de uma forma geral. Sim, vamos ver. Mesmo que você pegue duas cidades de extrema importância no país, como São Paulo e Brasília, que é a capital federal, né? Quais são as opções? É você ir de carro ou de ônibus de São Paulo até Brasília, que é uma jornada, ou então você tem que ir de avião. Não Exato. tem Por isso que opção nenhuma. o governo precisa entender com clareza que, por exemplo, o que não adianta e o que não pode é uma empresa nacional se aproveitar dos benefícios de uma empresa que deveria ser regional para poder existir
e se aproveitar disso e não dar espaço para as empresas regionais existirem. Então, ter esse discernimento e essa clareza é importante por parte da sociedade e dos governos para que essas portas possam ser abertas e melhores trabalhadas, né? Sim, porque uma coisa que eu acho também é que é o seguinte, não dá para aplicar no Brasil fórmulas que existem em nações com uma situação socioeconômica totalmente diversa da nossa, uma situação de desenvolvimento totalmente diversa do nosso. No caso do transporte aéreo, você querer aplicar aqui no Brasil uma norma de, vamos dizer assim, do governo, do Estado, absolutamente se manter à parte do processo do transporte aéreo, né? Eu não acho isso viável, porque existe a necessidade do Estado intervir pelo bem da sociedade, seja criando essa regulamentação, seja atuando mesmo como um, uma vigilância, um cuidado com como essa regulamentação vai ser cumprida, né? E o apoio a determinados segmentos e determinados voos, vamos dizer assim, operações aéreas, uma vez que a importância para o país não é só socioeconômica, mas é humanitária também, em muitos sentidos. E, a, Exato. e não é justo jogar nas costas da Força Aérea Brasileira, né, o apoio à população, né, vamos dizer assim, numa escala que não é uma atividade de uma força aérea. Com certeza, você tocou também num outro ponto muito importante. Você conhece, né, sabe do trabalho nosso na área do ESG, né, na área principalmente aí do social, né, com a questão do transporte de órgãos. É evidente, notório, que a FAB, a Força Aérea Brasileira, já ajuda, inclusive, muito nesse sentido. E nós, da Amaro Aviation, temos esse propósito também humanitário, né, como parte dos nossos valores. E como você sabe, nós contribuímos e oferecemos um voo com regularidade para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para poder atender o sistema e poder atender o transplante de órgãos no Brasil, e em particular no Hospital das Clínicas, né? Então, a gente tem essa disposição, esse entendimento e essa vontade, né, de incorporar. Hoje está muito em voga a questão do ESG, mas isso faz parte inerente aí dos nossos valores. Então, na parte do social, é dessa forma que nós estamos aí trabalhando. E na parte, obviamente, do ambiental, né, que também é uma situação importante, e quando você fala em aviação regional, você tem que pensar, obviamente, em qual equipamento, né, você vai utilizar. Como a aviação regional sofreu muito no mundo, você hoje tem o equipamento ou é o Caravan, que é uma aeronave aí para 11 passageiros regulamentado no Brasil, já foi regulamentado para 13, né? Hoje é menos, e você tem na outra ponta o ATR, né? Então você tem uma lacuna enorme É, entre 80 passageiros e 11 passageiros, né? Por falta de fabricantes também de aeronaves e de modelos nessa categoria. Mas eu vejo com muito bons olhos projetos no futuro que já estão em desenvolvimento, que consideram motores elétricos e também aeronaves híbridas que podem atender essa demanda de até 30 passageiros, por exemplo. Então, isso seria uma saída também para a aviação regional para reduzir custo, né? Não no primeiro momento, sim, porque esses aviões eles não vão ser ainda tão econômicos como nós gostaríamos, em função da nova tecnologia, né? Existe todo um custo que nós estamos enfrentando no mundo em função dessas pressões inflacionárias para a transição energética, mas que no médio e longo prazo isso deve se estabilizar e voltar a ser algo de fato diferente no sentido de um diferencial competitivo. Então isso é algo também que nós estamos obviamente considerando, né, a eletrificação desses motores e o surgimento de aviões que possam cumprir essas missões com maestria, né? perfeito, perfeito. Marcos, tem mais algum ponto importante que você gostaria de destacar nesse assunto da aviação comercial regional?
Não, eu gostaria, na verdade, de agradecer. Acho que toda a ajuda, todo o apoio das pessoas que são entusiastas e veem isso como algo de fato transformador para o país, que possam divulgar e ajudar no sentido dessa construção, né? Sim, perfeito, perfeito. Bom, aqui da parte da Atlas, a aviação regional brasileira sempre vai ter todo o apoio que nos for possível, como veículo especializado aí do segmento. Olha, muito obrigado por essa conversa e nós vamos voltar nesse assunto e vamos voltar em outros também, tá? Combinado. Um grande abraço e até. Um abraço, Cláudio. Muito obrigado, pelo seu tempo e disposição. Obrigado. Falou, até mais aí, Um pessoal. abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.